Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver as últimas informações do Mengão. Tudo que a mídia está falando aí, né, da chegada do time do Flamengo, né, quem vai ficar no lugar do Gerson, que já acertou a sua saída do time do Mengão e muito mais. Ficou interessado e quer saber as últimas notícias do time do Flamengo? Então assista esse vídeo até o final. Flamengo chega em casa, retorna ao Brasil e agora a gente vai acompanhar as informações da chegada do Mengão, voltando de maneira amarga com o Thiago Carvalho. Olá, Thiago, tudo bem? Bom dia, Renata, bom dia a todos. O Flamengo desembarcou aqui no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, depois da participação na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Os atletas não quiseram conversar com a imprensa na manhã desta terça-feira. Durante o desembarque, foi possível ver Eric Pulgar em cadeira de rodas. Vale lembrar que o jogador fraturou o quinto metatarso do pé direito na partida contra o Bayern de Munique e desceu junto com o médico do Flamengo. Vai realizar novos exames em um hospital aqui no Rio de Janeiro. A previsão é que ele não tenha condição de jogo, pelo menos durante 2 meses. 7 atletas não voltaram junto com a delegação e permaneceram nos Estados Unidos. São eles: Rossi, Léo Pereira, Léo Ortiz, Vinha, Bruno Henrique, Pedro e Arrascaeta. Vale lembrar que o Flamengo vai ter 4 dias de folga e se reapresenta no próximo sábado pela manhã no Ninho do Urubu, onde começam os preparativos para a sequência da temporada. O próximo compromisso oficial é apenas no dia 13, na volta do Campeonato Brasileiro, contra o São Paulo, no Maracanã. Muito bem, 170 milhões de reais é o valor que o Zenit pagou pelo Gerson para que ele seja liberado pelo Flamengo e possa atuar no futebol russo. Então essa é a informação do momento. Além disso, o Flamengo agora começa a repensar o calendário da temporada. Não pensa muito na Libertadores, viu, Flamengo? Deixa de lado. Mas é um time que foi bem, a gente sabe que elogiado contra o Chelsea, aí perde esse jogo para o Bayern de Munique, cai nas oitavas de final. O quanto abala, Ronaldão, a sequência da temporada do Flamengo ou não tem nada a ver? Abala porque eles esperavam coisas maiores nessa competição. E a gente viu, nós aqui fizemos a análise que quem iria mais longe nessa competição seria o Flamengo. Pelas peças que tem, pela forma que vinha jogando, os jogadores que ali estão, praticamente cada um na sua seleção do seu país. Então acho que decepciona nesse sentido. Mas a imprensa toda aí está elogiando um jogo que não foi tão bem jogado pelo Flamengo. Foi um time que deixou a desejar e... Até o Neuer falou que foi fácil, né? Então, o Neuer aí entrou falando que, olha, fácil demais, 4-2. Então, quer dizer, o Flamengo deixou a desejar um jogo que valia tudo para o Flamengo. Agora vamos ver como é que o Felipe vai juntar o caco desse time, que vai estar agora numa competição fortíssima, que é a Libertadores, vai pegar o seu Inter e vai ter que jogar muita bola para ganhar do Inter. Não é assim não, viu, Flamengo? Eu nem quero pensar nisso. A gente vai com o Cícero Melo direto pro Rio de Janeiro, porque o Flamengo desembarcou, mas desembarcou e tem alguém que já vai embarcar de novo. Não é isso, Cícero? Boa tarde novamente. Obrigado, boa tarde novamente para você, Mari, para os companheiros e para o fã de esportes. A notícia agora é definitiva. Gerson já não é mais jogador do Flamengo. Ele desembarcou, não quis falar com a imprensa, agora na parte da manhã aqui no Aeroporto Internacional do Galeão. Ainda nos encontramos por aqui. O Zenit da Rússia acaba de pagar à vista o valor da multa que baixou na última renovação de contrato do Gerson para 25 milhões de euros, cerca de 160 milhões de reais. Acontece que o Al Nassr da Arábia Saudita, que agora tem como técnico contratado o Jorge Jesus, tinha entrado na parada e ia pagar o dobro do salário que o Gerson iria receber no Zenit. Então o que o Zenit fez? Rapidamente depositou, agora não precisa mais negociar com o Flamengo. Quando você deposita o valor da multa, o jogador passa a ser seu. Então foi depositado o valor da multa, agora o Zenit vai ter que acertar o contrato com o Gerson, que já parece que já estava acertado, mas o Gerson, é claro, vai alegar que o Al Nassr iria pagar mais. O Gerson, então, sai do Flamengo, ele que já é a segunda vez que sai do Flamengo. Em 2021 ele tinha sido vendido para o Olympique de Marselha da França
e voltou em 2023. São mais de 200 jogos com a camisa rubro-negra, 12 títulos conquistados, o mais importante é a Libertadores da América de 2019, e a despedida do Gerson em campo acabou sendo de forma melancólica, com a eliminação no Mundial de Clubes para o Bayern de Munique da Alemanha, em que ele fez, pelo menos na sua despedida, uma grande atuação, foi talvez o melhor jogador do Flamengo e ainda fez um golaço. Mas agora tudo isso vai ser apenas recordação. Gerson já não é mais jogador rubro-negro. Voltamos aos estúdios. Valeu, Cícero. Informação então acontece, os detalhes também lá explicadinho no espn.com.br. O Gerson sai por cima ou sai por baixo na relação com a torcida rubro-negra? Ixi, difícil, né? Assim, o que ele jogou de bola no Mundial, acreditou que saia por cima. Mas, por ser capitão do time, a idolatria que ele já tinha com os torcedores, e por ser a segunda vez que ele sai, porque na primeira vez que o Gerson é contratado, né, ele diz lá que é torcedor e tudo mais, que tinha o desejo de se aposentar no Flamengo e tal. E aí agora, a segunda vez, a torcida já vinha, né? A gente já tinha visto anteriormente a nota lá de R$3 e tudo mais. Enfim, não sei definir como sai. Eu sei que esportivamente ele entregou tudo dentro de campo, mas o lado da torcida não tem como falar. E pro Flamengo agora o timing também, assim, eu acho que perder o Gerson em nenhuma circunstância seria bom. Mas talvez seria menos pior se você tivesse, por exemplo, o Pulgar bem, né? Porque aí você perde 2 pilares do seu meio de campo, um por lesão e um por sendo negociado. A notícia boa é o Jorginho, né? O Jorginho não precisou nem de adaptação. Sim. Ele chegou e já entregou muito no Mundial. Foi um dos destaques do Flamengo, de fato. Assim, eu acho que talvez fique ali um pouco arranhada a relação com a torcida da maneira como as coisas foram acontecendo durante o Mundial, né? Porque o Boto falava uma coisa, o lado do Gerson era outro, enfim. Isso aconteceu no momento em que o time estava concentrado numa competição importante. Então, acho que talvez por esse disse e não disse que pode ter ali gerado alguma situação em relação à torcida. É uma peça que não tem reposição no grupo, né? Porque o Gerson, ele faz muitas funções. Então, assim, a gente vai falar sobre como o Felipe pode pensar um time sem ele, enfim, é difícil. Mas não tem como você contestar, né? O clube vai lá e paga a multa. Era o que o Flamengo queria. A multa à vista, ponto. O Zenit foi lá e pagou. Então, desejar boa sorte pro Gerson. Eu lamento muito os jogadores que vão especificamente pro futebol russo, porque para retornar é um núcleo muito difícil ali de negociar, muito difícil de soltar a corda, sempre puxam muito, mas claro que a gente deseja muito boa sorte pro jogador. Apenas o Zenit sai 100% vitorioso nessa conversa? Eu digo porque o do Gerson tem uma questão da relação dele com o Flamengo, a relação com a seleção brasileira, o Flamengo perde seu jogador. É só o Zenit que sai vencedor nessa conversa? Não sei, porque o lado pessoal, às vezes, acho que o lado pessoal dele também compensa, né? Tem, sim, a questão de seleção, tem a questão com a relação com a torcida do Flamengo, a idolatria, capitão do time, um dos principais jogadores, né? Muda algo no status do Flamengo para a temporada? Então, vai depender do que vai vir de reposição, porque agora vai ter que contratar alguém. Porque o Gerson fazia 3 funções no mínimo, né? Ele jogava aberto pela direita quando precisava, aberto pela esquerda, jogava ali de volante. Então, a gente já consegue ver que os alas, né, os pontas do Flamengo não estão rendendo o esperado. Eu tô falando de Cebolinha, de Michael. Então, quando o Felipe Luiz precisar, acho que pode acabar apertando um pouco mais o elenco. Porque provavelmente o que vai acontecer é o Luiz Araújo ser deslocado para a meia-direita, fechando provavelmente Jorginho e De La Cruz, né, como 2 volantes. E aí, aquilo que a gente tinha falado, do Pedro ter outra oportunidade no ataque. Porque agora o Luiz Araújo descendo tem mais uma oportunidade para ele se consolidar no comando de ataque. Vamos ver. E se o Flamengo vai para o mercado tentar contratar alguém também nessa janela? Do Flamengo, Pedro Ivo Almeida, lá nos Estados Unidos, conversou com José Boto. Vamos acompanhar. Um balanço positivo, pusemos à prova contra equipas de um patamar extremamente elevado e conseguimos competir. Apesar deste resultado ontem não ter sido o melhor, como é óbvio, fizemos também coisas boas, de salientar que só 4 equipas é que conseguiram estar mais no golo do que o Bayern Munique durante os 55 jogos do Bayern
e nós somos uma delas. Só 3 equipas é que tiveram mais posse de bola do que o Bayern e nós somos uma delas. Isso mostra que o caminho tático que temos é bom. É óbvio que para competir a este nível precisaríamos de outras coisas, mas a nossa realidade, que é aquela que vamos voltar agora, não diria que é suficiente e que vamos tentar, como é óbvio, ainda melhorar mais, mas é uma experiência extremamente positiva. A janela vai ser aquilo que necessitamos, não é gastarmos dinheiro só porque temos, mas vamos com certeza melhorar a equipa em coisas que nós já tínhamos pensado. Não, o Mundial não nos trouxe nenhuma coisa nova naquilo que são as nossas preocupações, e é isso que nós vamos fazer, é melhorar a equipa, melhorar o elenco, sabendo que este elenco já é muito bom e não há necessidade de fazer nenhuma revolução. Tá aí o José Boto, professor Celso, André e Bira, falando aí sobre melhorias no elenco, sobre a participação do Flamengo no Mundial, mas já pensando em melhorar o elenco, que já é muito forte, hein, professor? Ainda mais para o habitat do Flamengo, né? Brasil, América do Sul. É claro que para bater de frente com o Bayern, mas também quando de novo haverá a possibilidade de bater de frente com o Bayern, assim, para o nível interno está muito bom. Me chamou a atenção durante esse Mundial, já que a gente está falando de elenco, a perda de espaço do Pedro, para a qualidade que o Pedro tem. Acho que é um ponto. E um ponto também, porque nessa entrevista o Boto fala sobre as necessidades do elenco, e ele menciona um centroavante. Ele fala um meia, provavelmente para substituir o Gerson, que ele próprio falou que não é surpresa, tem notícia, um ponta e um centroavante. Ou 2 pontas. Ele fala isso, né? Ele fala assim, ele fala um ponta e um centroavante ou 2 pontas. Então, assim, se o próprio Flamengo está pensando em ter mais um, é que talvez o Flamengo esteja sentindo uma carência ali, que talvez ele não confie que o Pedro vá atender completamente. É uma carência antiga, né, Bira? A gente não pode esquecer que até pouco tempo o Flamengo tinha como opção o Carlinhos, e a gente sabe que o Carlinhos estava abaixo do nível dos outros jogadores do Flamengo. Então, e hoje tem o Pedro e Juninho, é isso? É. O Juninho. Ou jogando ali o Plata, o Bruno Henrique, com outra característica, né? De um jogador mais de mobilidade. Eu acho que até pelo Mundial, se você pegar, tem um fator que acaba influenciando para o Pedro não ter atuado tanto, que era a característica do jogo, dos adversários. Então acho que fazia sentido o Pedro não ter uma minutagem tão alta como titular nesse Mundial, muito por conta disso. Sobretudo com os jogos. Ele virou a terceira opção, né? Só que, então, eu só quis pontuar isso. Mas você imagina, então, que no Brasil o Pedro vai ter mais espaço no futebol? Eu acho que ele volte a ter mais espaço. O Flamengo atuando aqui no Brasileirão, na Libertadores. Sim, acho que sim. Mas acho que tem as duas coisas. Tem esse cenário, que dentro da competição fazia sentido ele não ser tão titular assim. Mas aí é fato que desde que ele voltou de lesão ainda não conseguiu recuperar o nível que ele já atingiu. Há um ano ele era o 9 para ser da seleção brasileira. Ele era o principal nome para ser esse camisa 9 da seleção. E hoje está bastante distante disso. Acho que tem a questão de recuperar o ritmo depois de uma lesão séria, como ele sofreu. Já tinha sofrido também outra parecida na carreira. Mas o momento, de fato, não é positivo. Acho que não dá para descartar uma retomada do Pedro, mas o momento, de fato, não é dos melhores. O que me preocupa também, Abel, precisamos ver como é que vai ser o desenrolar dessa história, é se o Gerson sai. Porque, para mim, é o jogador de mais difícil reposição que você tem hoje no time do Flamengo. A gente viu, mais do que você tem jogadores do Flamengo com uma qualidade impressionante, mas na maior competição ali, num nível de intensidade mais alta, é um outro cenário. Como, por exemplo, do Arrascaeta, do próprio Pedro. O Gerson, ele entregou futebol nesse alto nível de competitividade, de ter sido recentemente titular de seleção brasileira. É isso que eu ia falar, por isso que tem jogado na seleção também, né? Então, assim, qualquer contratação é um risco para você substituir. Pode ser que o jogador não se adapte, não tenha encaixe. Para um jogador tão importante em termos de liderança, do quanto ele faz o jogo fluir, pelo nível de competitividade apresentado, se o Gerson vai embora, para mim um problema muito grande. E por mais que o Flamengo tenha dinheiro, como o Boto falou, porque é conseguir ter o encaixe que o Gerson já tem. Porque o mercado precisa te dar essa opção, né? E não é tão simples assim. Reposição eventual do Wesley, alguns problemas de elenco do Flamengo
eles parecem uma conversa amanhecida, né? A questão de um substituto para Arrascaeta, eventualmente, essa questão do centroavante. Os jogadores de lado, assim, sinceramente, não seria minha prioridade A. Como o Flamengo tem dinheiro, ele pode se dar o luxo. É que eles não estão tão bem, né? Os de lado. Acho que só o Luiz Araújo está num... Luiz Araújo, Michael, Cebolinha. Ele não vive em um grande momento. Bruno Henrique também joga ali, obviamente. A perspectiva é que eles voltem, né? Todos eles, talvez o jogador um pouco mais, com idade mais avançada é o Bruno Henrique, mas todos os demais, eu acho que o Flamengo tem que contar com uma recuperação desses jogadores. Sim. Não e o Acian merece minutinhos, né, professor? Só pela estrela que ele tem. Competência e estrela também, né? O Flamengo, por exemplo, volta do Mundial e vai pensar em Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil, com o Olacian com mais moral, com mais confiança, provavelmente, com o Jorginho. Jogou muito. Esse foi um acerto. Esse aí... Chegou bem, né? Que ele não jogou aqui ainda, estreou no Flamengo. Jogou lá. Mas já é um baita reforço pro meio-campo. Se achasse um Jorginho para posição e característica do Gerson, era o ideal. Mas provavelmente isso que eles vão atrás, né? E o duro pulgar também, né? A fratura é um grande problema. Né? Mas a gente tá falando muito dos cenários por causa de eventual saída de Gerson, lesão do pulgar. Mas eu vejo como positiva a participação do Flamengo no Mundial. Acho que pelo nível de enfrentamento que teve, o azar de enfrentar o Bayern logo nas oitavas, acho que tem um bom debate se deveria ter encarado de outra forma ou não. Isso acho que são opiniões, formas de ver. Mas assim, se você avaliar o desempenho apresentado, para quem caiu, eu acho que o Flamengo fez um bom Mundial. Não, e os jogadores do Flamengo voltam aí, pegaram avião, chegaram no Brasil com confiança. Acho que eles chegaram seguros da capacidade deles, pelo que o Flamengo mostrou nesse Mundial. Capaz de ganhar do Chelsea muito bem, perdeu do Bayern de Munique, mas perdeu fazendo um bom jogo, sendo competitivo contra o Bayern de Munique. Então, não é que o Flamengo volta em crise, volta... Como, sei lá, alguns voltaram, né? O Porto volta demitindo o técnico, com torcida... a torcida aí pegar buscar o olho lá no aeroporto. E a Inter de Milão? Inter de Milão, todo mundo... O irmão desconhecendo o irmão ali. Irmão desconhece o Boca, irmão. da forma como cai. O Boca também, da forma como cai, né? Então, alguns voltaram em crise. O Flamengo não. Então, o Flamengo volta grandão ali para jogar Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. É que fica a pontinha de frustração por causa daquilo a que o Flamengo sempre se propõe, né? Tamanho que as coisas tomam com o Flamengo, tanto por parte dos rubro-negros como dos não rubro-negros. Então, tem sempre uma expectativa muito grande, né? Toda a discussão em torno do jogo com o Bayern, por exemplo, é porque se espera do Flamengo aquela superação, aquela coisa, não, impor seu jogo, tal. Você não vê de outros clubes esse tipo de cobrança. Embora o técnico do Botafogo tenha caído justamente por causa disso. Eu ia disso, falar, o Botafogo também, apesar de ter feito aí, talvez, de ter conseguido o maior feito do Mundial, ou o menos esperado, que foi ganhar do Paris Saint-Germain, né? Quando ganhou, o Paris Saint-Germain vinha de uma goleada por 4-0 para o Atlético de Madrid, fora a final da Champions. Mas aí voltou, já demitiu o treinador, então já não gostou tanto do que viu o Botafogo, né? Sim. Ou pelo menos o John Textor. Se bem que assim, eu acho que a demissão do Renato Paiva não faz muito sentido, tá? Não concordei com ela, mas de fato o Botafogo acabou voltando com dilemas, né, filosóficos ali, de autoconhecimento, que o Flamengo não voltou. Então o Botafogo vai ter que buscar um novo técnico, mesmo se o Renato Paiva não caísse, o Botafogo ia ter que fazer ajustes lá, ver exatamente o que é do time, para estabilizar melhor a postura em campo. Usar e trabalhar com os reforços que chegaram. Sim. E que praticamente todos ali, ou quase todos, estrearam durante o Mundial. Não é isso? E assim, o Rei, o Montoro, o Álvaro, o Arthur Cabral. E assim, o zagueiro Caio. Também. Então, assim, ok, o Botafogo teve investimento, mas também era complicado você apostar tanto nesse investimento de jogadores que acabaram de chegar e estão se conhecendo. Então, assim, também... O Botafogo, que a gente já tá... Para não estender, para não mudar o assunto, não, né? Pode falar. Mas o Botafogo, para mim, é muito mais questionável a postura do John Textor do que o momento do time. Se eu olho a reta final do Brasileiro antes do Mundial, o que fez na fase de grupos, para mim foi um feito enorme na fase de grupos. Para mim foi o brasileiro mais destacado da fase de grupos. Lógico, eu acho que pode questionar muito a postura. O grupo mais difícil, se classificou.
Então acho que o Botafogo acabou tornando um tostão no Botafogo. Não, e assim, o Botafogo ficou a 5 minutos de ser o primeiro colocado do grupo. Exato. Então, assim, eu acho que se causou ele mesmo, né, com a decisão do Textor, uma tempestade muito maior do que a realidade do time. Acho que o Botafogo volta muito forte, com chance de brigar por título mais uma vez. Tem um grande time. Mas eu também... Essa demissão do Paiva, sinceramente... É algo muito personalista, como tudo que envolve o Textor, né? Isso tem a ver com o momento em que ele tira o pé do Lyon para se concentrar no Botafogo. Então, é uma questão de afirmação, do cheguei chegando. Acho que falei isso ontem. A gente não sabe internamente outras coisas que possam ter levado a isso, né? A gente não está convivendo lá. Mas, olhando de fora, me parece uma afirmação boba contra um técnico que, inclusive, foi ele que escolheu. Demorou muito para escolher. Tudo isso que o Donkey falou, mesmo, hein? Se botou meio time para estrear no Mundial, a culpa é do Textor, isso foi uma opção dele. Ele mesmo começou o ano depois dos outros, priorizando inclusive o Mundial. Então, foi tudo muito, muito maluco, né? Em função, de repente, de um jogo. Você pensar que um técnico que 2 semanas antes, ele cai numa noite de domingo, 2 segundas-feiras anteriores, ele estava ganhando do Paris Saint-Germain. Com as armas que tinha para jogar. E o Textor dando beijinho nele no meio da entrevista. Lembra disso? Como... Que loucura, né? Como diria o velho Otto Glória, que treinou também em Portugal, né? Que ele falava que o técnico passa de besta a bestial, de bestial a besta, em dias. E foi o que aconteceu, né? Com o Paiva. E aí você olha, por exemplo, o Flamengo, que tem a questão devia ter jogado de forma mais conservadora, tal e tudo mais. E, a meu ver, assim como o time do Flamengo, que tem um balanço positivo e que vem fortalecido, acho, para a sequência da temporada, apesar... Fortalecido, eu digo, enquanto conjunto, quanto futebol apresentado, porque tem essas dúvidas em relação à lesão do Pulgar, em relação à provável saída do Gerson. E o Felipe Luiz, para mim, também sai cada vez mais fortalecido. E, assim, não só pelas ideias de jogo que ele apresentou, mas, assim, achei... As entrevistas que ele deu antes, depois do jogo contra... Né? De uma lucidez, assim, é um cara que faz tão bem ao futebol, assim. Então, de um lado você vê o Paiva sendo demitido e o Flamengo sendo eliminado, eu vejo o Felipe Luiz ainda mais fortalecido e acho que, assim, não só pelo trabalho à beira do campo, mas pelo que ele fala, é sempre muito legal tê-lo. Ficou muito marcado o que ele fala na entrevista, né? De que perdeu para o time melhor, tal, mas ele fala isso assim que o jogo acaba. Ele bota o pé para fora do gramado e ele fala isso. Só tem uma coisa a dizer, nós perdemos para um time melhor, por todas as razões que a gente fala aqui. Um gigante europeu terá mais armas para ganhar um jogo e uma competição de um brasileiro, por tudo que a gente fala o tempo inteiro aqui. E meio que bateu no limite, né? Eu só discuto no calor do jogo, eu acho que qualquer coisa que está dando errado para você precisa ser mexida. Uhum. Então, se você toma um gol com poucos minutos, toma 2 gols com 10 minutos e você já errou mais saídas de bola, aquilo tem que ser consertado de algum jeito. Aquilo é uma sangria no teu jeito de jogar. Agora, o que vai fazer, não sei, senão eu estava lá sentado no lugar dele. Mas que alguma coisa deveria ter sido feita naquele momento, eu acho que sim. E só para responder, eu só não acho que o Flamengo sai de cabeça erguida por causa do Fluminense. Só por causa disso. Porque aí você vê teu rival indo mais longe, quando você não tinha tanta... Você mais falava dos brasileiros, muito mais em cima do Flamengo e do Palmeiras, o Botafogo não por causa do grupo, e o Fluminense por não estar no mesmo nível técnico dessas equipes, até de investimento. Então, assim, eu acho que o saldo é positivo, acho que o torcedor tem que olhar para a temporada. Olha, acho que o nosso time mostrou a capacidade técnica que tem, mas a partir do momento que teu rival tira a vice-campeã europeia, vai para as quartas de final... Eu acrescentaria o Palmeiras aí, né? Também, porque se tornou um rival... Se tornou um rival nos últimos anos, né? É verdade. Eu pensei mais na rivalidade direta, claro, mas... o Fluminense tem a rivalidade histórica e local... Tem razão. Que não é inquestionável, mas o Palmeiras virou um rival também, né? Os dois ali nos últimos anos, né? Assim, eu até acho que em nível de diretoria... Talvez eles vejam no dia a dia o Palmeiras como o maior rival. Não assim, perguntar quem é o maior rival do Flamengo. Claro, eles vão falar que é Vasco, que é Fluminense, sei lá. Sim. Mas assim, para o dirigente do Flamengo, quem ele vê como o rival, porque é desse que eu preciso ganhar, é o Palmeiras. Porque eu acho que é o time que compete com ele, é o time que realmente desafia, é o time que desafia a hegemonia que o Flamengo já poderia ter estabelecido no futebol brasileiro. Talvez não tenha estabelecido por causa da presença do Palmeiras.
O Flamengo teria conquistado 3 das últimas 6 Libertadores, por exemplo, se não fosse o Palmeiras ter ganhado dele numa das finais. Então, acho que o Flamengo mede muito o Palmeiras ali e vice-versa, tá? Claro, e o Palmeiras, claro. pergunta Palmeiras, qual é o maior rival do Corinthians? Qual é o maior rival do Palmeiras? Vai perguntar, vai ser o Corinthians, São Paulo. Mas a diretoria do Palmeiras... Quem é o rival do meu mandato, né? Da minha administração. Exato, vê assim, porque no final das contas, o Corinthians e o São Paulo estão degraus abaixo hoje. Então o Palmeiras tem que se medir com o Flamengo. É desse cara que eu preciso estar melhor para ganhar, porque daí sim eu vou estar melhor. Então, o Palmeiras ter passado, no final das contas, não ajuda. Ainda que assim, a tabela do Flamengo foi muito cruel. Muito cruel. E o Flamengo dá um azar danado daquele jogo do Benfica ganhar do Bayern de Munique. As equipes direto do Rio de Janeiro, o Flamengo também foi mais uma equipe eliminada, mas que já está de volta então ao Rio. O Cícero Melo está ao vivo conosco aqui também para trazer informações do desembarque. Cícero, bom dia. Bom dia para você, Mari, para Mari Pereira também, para o Jair, sempre fã de esportes, especialmente torcedor brunegro. Nós estamos aqui desde as primeiras horas da manhã no Aeroporto Internacional do Galeão. O voo do Flamengo era para chegar às 6h30 da manhã, atrasou um pouquinho mais de uma hora, chegou por volta de 7h30 da manhã. Jogadores não quiseram dar entrevista para a imprensa, ninguém quis falar com a gente. 7 jogadores não vieram com a delegação, ficaram nos Estados Unidos, estão de folga. Rossi, Léo Pereira, Léo Ortiz, Arrascaeta, Pedro, Bruno Henrique e o lateral Vinha. Jogadores do Flamengo que agora estão de folga até sexta-feira. No sábado se reapresentam no CT Ninho do Urubu para reiniciar os treinamentos. O volante chileno Eric Pulgar chegou, desembarcou numa cadeira de rodas com o pé direito imobilizado. Ele que sofreu uma fratura no 5º metatarso do pé direito. Não foi dito ainda o tempo que vai ficar de fora, mas nesse tipo de lesão deve ser aí no mínimo 2 meses. Vamos ouvir o diretor de futebol, José Boto, fazendo um balanço da participação do Flamengo no Mundial de Clubes e da eliminação para o Bayern de Munique. Um balanço positivo, pusemos à prova contra equipas de um patamar extremamente elevado e conseguimos competir. Fizemos também coisas boas, de salientar que só 4 equipas é que conseguiram estar mais no golo do que o Bayern Munique durante os 55 jogos do Bayern, e nós somos uma delas. Só 3 equipas é que tiveram mais posse de bola do que o Bayern, e nós somos uma delas. Isso mostra que o caminho tático que temos é bom. É óbvio que para competir a este nível precisaríamos de outras coisas, mas a nossa realidade, que é aquela que vamos voltar agora, não diria que é suficiente, e que vamos tentar, como é óbvio, ainda melhorar mais, mas é uma experiência extremamente positiva. Tá, então, José Boto, que passa agora a tratar de 2 renovações de contrato que terminam no final do ano. Lateral uruguaio Varela, que é a prioridade no momento, renovar o contrato com ele, e também do técnico Felipe Luiz. O contrato também termina no final do ano e eles vão começar a negociar para essa renovação. Felipe Luiz, que muita gente criticou a atuação dele como treinador nessa derrota para o Bayern de Munique, por não ter mudado o sistema do Flamengo, não ter dado a devida importância da força do adversário, o Bayern de Munique. O Flamengo vai perder praticamente com certeza o seu principal jogador no momento. O meia Gerson, capitão da equipe, está em negociações. Estava com o Zenit, continua ainda com o Zenit da Rússia, mas agora a possibilidade maior é ir para o Al Nassr da Arábia Saudita, que acaba de acertar com o Jorge Jesus. Ele entrou em contato com o Gerson, dizendo que quer contar com ele, e a proposta é o dobro do Zenit. Então, tudo indica que o Gerson agora deve mudar do Zenit para o Al Nassr da Arábia Saudita. Como última informação, o Flamengo volta a campo, já foi definido pela CBF, na 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, domingo, dia 13 de julho, contra o São Paulo, no estádio do Maracanã. Pois bem, pessoal, tá mais um vídeo, né? O Flamengo que acertou aí a venda do Gerson, né, para o Zenit da Rússia, e o jogador já está, né, de saída do time do Mengão. E o Flamengo também aí já está aí querendo ir ao mercado para trazer um substituto para o Gerson, né? Quem vocês acham que deveria ficar no lugar do Gerson, né? Quem seria o substituto ideal para o Gerson? A gente sabe também que o Pulgar vai ficar de fora do time do Flamengo aí durante mais ou menos uns 3 meses. Tem também a informação que o Flamengo avança na renovação do atacante, né, o Wallace Ian,
né? O Flamengo tem aí boas conversas com o jogador e com o seu staff para a renovação de contrato, que está muito próximo, né? Muito perto de acontecer, né? O jogador, que é um dos destaques aí do time do Flamengo, um dos jovens de confiança aí do Felipe Luiz, está em conversas com o time rubro-negro para a renovação. A gente sabe que o Flamengo tem que, né, ser rápido e ágil, pois o jogador certamente já está chamando, né, muito a atenção aí dos ingleses, né, dos europeus, melhor dizendo. Então, nada mais justo do que o Flamengo, né, aí tentar uma renovação de contrato o quanto antes, porque pelo futebol que o garoto está apresentando, rapidinho, o Flamengo não vai ter condições de segurar o jogador, pois é um dos caras aí desse time do Flamengo. Mas e aí, o que vocês acharam de tudo isso? Deixa aqui nos comentários, querendo saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações, se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.